E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, no nosso encontro de número 31, continuando a falar da NR18, a norma regulamentadora que trata das condições mínimas de segurança da construção civil. E conforme prometido, vamos começar a falar do item 18.13, medidas de proteção contra quedas de altura. Item que mais motiva o embargo das obras, da construção das edificações. Por quê? Porque queda é um dos fatores que mais causam acidentes graves e fatais na indústria da construção. Dentre os setores de atividade, um dos que mais causam acidentes dessa natureza é a construção civil, e dentro da construção civil, queda, choque elétrico e desmoronamento. Então, para começar a falar do item 18.13, eu vou procurar tratar cada um dos itens da NR18. Vamos falar do item 18.13.1. É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção de materiais. Gente, onde houver risco de queda. Por mais que a NR18 estabeleça abertura de piso, proteção de periferia, às vezes acontecem situações que é impossível que a norma preveja todas. Então, o primeiro item é aquele geralzão. Onde quer que exista o risco de queda de trabalhador ou da projeção de materiais, é obrigatório que ali seja instalada uma proteção coletiva contra queda. Um exemplo, uma vez, eles estavam cavando uma área grande, inclusive de um morro, para começar o início da fundação. O acesso ao canteiro era feito por uma rampa de terra mesmo, Infelizmente não tem imagem disso para mostrar, mas existia o risco de queda ali do lado dessa rampa. A gente acabou de ver a rampa, passarela e escada, onde pede o corrimão, e aqui fala onde houver o risco de queda. Então eu pedi para colocar uma proteção coletiva contra a queda ali, o que a construtora fez sem maiores problemas. Então vamos para o item 18.13.2. As aberturas no piso devem ter fechamento provisório resistente. Pessoal, destacar o provisório. Muita gente confunde o que significa a palavra provisório. Vamos procurar no dicionário? Provisório, feito por provisão, interino, transitório, passageiro, temporário. Ou seja, gente, as aberturas no piso devem ter um fechamento temporário resistente. E por que esse provisório? Porque se fosse um fechamento constante, não ia ter aquela abertura no piso. Lógico, se ela existe, motivo tem para o projeto inicial da obra. Acontece que durante a obra, essa abertura não pode ficar aberta. Ela tem que ser fechada provisoriamente. Então, fechamento temporário. O que significa o temporário? Que só dura um certo tempo. Provisório, que é o nosso caso. Transitório, relativo ao tempo. E qual é o grande problema? O pessoal confunde fechamento provisório, o pessoal confunde com precário. Inseguro, não estável, pobre, difícil, minguado, estreito, frágil, débil, delicado. Muitas vezes a gente chega a ver um fechamento precário. E quando a gente questiona, não, porque isso aí vai sair daqui a pouco. Não, eu sei que vai sair. Todo o ambiente da obra é uma coisa provisória. Mas isso não significa que precisa ser precário. Então, gente, corta essa palavra da cabeça de vocês. Abertura no piso, um fechamento provisório resistente. Uns exemplos absurdos. Um exemplo absurdo. Aí você vai questionar, não, mas tá fechado. Eu falo, tá fechado? Se você sair para viajar, você vai deixar a porta da sua casa assim? Essas tábuas todas soltas, se você pisa de um lado, do outro lado ela levanta? Alguns casos assim, não há o que se discutir, totalmente aberto, sem qualquer tipo de fechamento. Muito cuidado para você que já é técnico de segurança, para você que está estudando para um dia ser um técnico de segurança, e você que pretende ou que já atua na área da construção civil, essas aberturas nas lajes, nos pavimentos, para passagem de tubulação.
geralmente, sob o argumento de que é para passar tubulação, não deve ser fechado. Gente, isso aí também tem que ser fechado. Isso também é uma abertura no piso. O grande problema é o que? Ah, não, mas não tem perigo não. Ninguém cai por aí. Ah, não? E a situação aí? Eu chamei o resgate. Eu estava na obra no momento que aconteceu. Eu dei um bom dia para esse trabalhador antes dele cair pelo buraco na laje. E quando ele caiu, aquele tumulto todo, todo mundo correu para ver o que tinha acontecido. Né? Ele estava lá se debatendo e batendo com a cabeça na laje, por isso que está com essa poça de sangue aí, por causa da adrenalina no corpo dele. Ele caiu de uma altura de 6 metros mais ou menos, foi pelo vão de 2 pavimentos. Né? Aí eu olhei para o encarregado da obra, ele estava no celular, perguntei, tá ligando para o resgate? Ele, não, estou ligando para o engenheiro. Né? Aí eu queria até dar os parabéns para a equipe do SAMU, do 192, em menos de 5 minutos eles estavam na obra, foi uma coisa bem bacana, me surpreendeu positivamente. Né? Aí voltando naquela abertura da passagem de tubulação, sobre o argumento, não, ninguém cai por aí. Ah não, esse trabalhador que vocês estão vendo na imagem, gente, ele caiu por aí. E eu estava justamente comentando com o Messi, olha, infelizmente o canteiro está embargado, porque a abertura do piso, não, mas não tem problema não, ninguém cai por aí não. Não deu outra. Né? Não deu outra, eu cumprimentei o trabalhador, foram 2, um de um lado, um do outro, passei, de repente a gente escutou aquele barulho, olhamos para trás, um dos virou para a gente e falou, o fulano caiu. Né? Aí foi aquele tumulto, mas graças a Deus já encontrei com ele em outra obra dessa mesma construtora depois, me agradeceu e foi bem bacana. Né? Então voltando, gente, qualquer abertura no piso, até porque não necessariamente para queda de trabalhador, por queda de material para quem está passando embaixo da abertura. Né? Abertura no piso, fechamento. E existem alguns casos, né, como esses aí, que vocês já conhecem, a gente já usou essa imagem quando a gente estava falando da armação de ferro. Né? O pessoal coloca uns estrados assim e acha que está tudo bem. Olha o risco, gente, dessas caixas. Né? Vocês veem uma caixa amarela aí apoiada sobre esse estrado, o risco disso cair em quem está passando embaixo é gritante. Né? Sem contar umas cenas como essas, mais ou menos, você pode deixar, ah não, mas isso é exceção. Não é exceção, gente. Olha a outra ali em cima. Tá igual. É uma construtora, hoje ela está muito boa, mas foi difícil, foi a duras penas que essa construtora aí conseguiu se adequar às normas mínimas de segurança. Né? É um trabalho passo a passo, mas felizmente é um trabalho, no final dessa apresentação, vocês vão conseguir enxergar que é um trabalho que, graças a Deus, dá resultados bastante positivos. Né? Então é isso aí, gente. Abertura no piso, né? Fechamento provisório e detalhe, gente, resistente. Aí muita gente pode perguntar, resistente, o que seria um fechamento provisório resistente? Seria assim, feito na própria carpintaria da obra, com o material que você tem à disposição dentro do canteiro. Né? Você coloca estrados de madeira resistentes, um fechamento embaixo para aquele apoio não correr e pronto. Maior que a abertura, evidentemente, para ele não cair no andar de baixo, um fechamento provisório resistente. Ok, gente? Vamos sair do 18.13.2, vamos para o 18.13.2.1. As aberturas, em caso de serem utilizadas para o transporte vertical de materiais e equipamentos, devem ser protegidas por guarda-corpo fixo no ponto de entrada e saída de material e por sistema de fechamento do tipo cancela ou similar. O que a norma está dizendo com tudo isso? Muitas vezes você tem uma abertura no piso que você não pode colocar um fechamento como do exemplo anterior que a gente deu, porque ali está sendo usado para transporte vertical de material. Ou transportando sarrafo, as formas, né? Alguns barrotes estão sendo transportados por aquela abertura, então você não pode fechar. Né? Então o que a norma está falando? No caso da abertura ser usada para transporte vertical, você coloca uma proteção ao redor dela e no ponto de descarga você coloca uma cancela. Como seria isso? Assim. Isso é uma abertura no piso, na cobertura de uma edificação, e o pessoal usou isso como argumento. Não, Alexandre, não tem como a gente fechar porque a gente está usando essa abertura para descarregar o material. Uma ponta de madeira saindo aí no interior da abertura
é justamente um duto que eles tinham, o guincho não estava chegando, né, o elevador de material não estava chegando até a cobertura, só estava até o pavimento inferior. Então eles estavam usando isso para descarregar o material, jogar por esse duto de madeira no pavimento de baixo. Aí eu falei para fazerem isso, eles fizeram, eu achei um bom exemplo, fotografei e trouxe aqui para vocês. Tá, gente? Para ficar clara a situação, de novo, tudo com material que já existe no canteiro de obra, ok? Vamos adiante. O item 18.13.3. Os vãos de acesso às caixas dos elevadores devem ter fechamento provisório, ao provisório de novo aí, de no mínimo 1,20 de altura, constituído de material resistente e seguramente fixado à estrutura, até a colocação definitiva das portas. Chamar atenção para quê? Vão de acesso à caixa dos elevadores. O que é isso? Né? Suponhamos no prédio onde você mora, no prédio onde você trabalha, no cursinho que você frequenta, você chama o elevador. Né? Tem a porta do elevador e tem a parede. A parede é a alvenaria, feita de alvenaria, tijolo. Né? Então, tira o elevador de lá, você vai ver aquele buraco na parede. Né? Então é isso que a norma chama de vão de acesso à caixa dos elevadores. É o quê? É o acesso ao vão do poço do elevador. Sem a instalação definitiva das portas, né, aquilo fica aberto. Né? Então você tem que colocar um fechamento provisório ali, né? Fechamento, de novo, destacar o fechamento provisório de pelo menos 1,20 de altura. Né? E como a gente encontra? Assim, gente. Isso não está fechado, né? Não está, igual a norma fala, eu vou chamar atenção para isso depois, seguramente fixado a estrutura. Olha aqui, isso aí está solto, está só apoiado. Né? É aquela velha história, um fechamento provisório. E detalhe, pelo menos 1,20 m de altura. Isso aí tem que 40 centímetros no máximo. Né? Então, gente, é uma coisa que seja segura, que você bata o olho e sinta-se confortável no ambiente de trabalho. Eu queria chamar a atenção para um detalhe, essa cena aí. Essa cena aí, eu flagrei, eu estava em companhia da técnica de segurança do canteiro, né? E a gente eu estava falando para ela justamente sobre a necessidade do embargo do canteiro em função da ausência de proteção contra a queda no poço do elevador. E ela tentando argumentar que não ia ser necessário o embargo e tudo. E o curioso é o seguinte, a gente fez esse trajeto aqui, a gente saiu da escada, fomos para esse lado, conversando sobre o embargo e ela falando. E quando a gente voltou, ela já ia fazendo esse percurso. Eu segurei ela, peraí fulana, onde você vai? Aí ela olhou e começou a tremer. Ela, nossa, eu pensei que fosse a escada. Porque vocês estão vendo que o poço do elevador está do lado da escada. Numa distração, ela querendo ir para a escada, ela se dirigiu ao poço do elevador. Né? Então são coisas... E assim, a gente estava falando sobre questões normais do dia a dia. Né? Sobre o trabalho dela em si, sobre questão de segurança e tudo, e numa distração ela estava se dirigindo ao poço do elevador. Ela mesma quase cai. Ela olhou para mim e falou, não, realmente, Alexandre, realmente a gente precisa corrigir isso aqui. Né? Então, gente, muito cuidado. Ok? Então, fechamento provisório do poço do elevador. E detalhe, né? Material resistente. Não venham me colocar uma tela fechando isso, porque uma tela não é um material resistente. Tem que ser uma coisa rígida, que suporte o peso de um trabalhador, por exemplo, de 80, 90, 100 quilos. Né? Tem que ser uma coisa resistente. Ok, gente? E seguramente fixado à estrutura da edificação. Né? Isso aí é uma situação como essa aí. Acho que não precisa de maiores comentários. Né? Outra situação. Né? Essa aí eu fui junto com a proteção. Né? Isso aí é uma proteção que estava no posto do elevador. Eu sempre pego e dou uma balançada nela para ver se ela está resistente. E ela começou a cair para dentro do poço. Eu tentei segurar, falei, melhor ela do que eu. Soltei e deixei cair. Né? Aí eu virei para o técnico e falei, tá vendo que não está resistente, não está fixada a estrutura da edificação? E muitas vezes você vê uma coisa bonitinho, né? Arrumadinho e tal, com a tela, protegido, mas a gente vai encostar, ops, tá solto. Não adianta nada, gente. Não adianta nada, ok? Então, seguramente fixado a estrutura da edificação. Vamos adiante, gente. 18, 13, 4. Vamos acelerar um pouquinho para a gente não perder muito tempo.
né? É obrigatória na periferia da edificação a instalação de proteção contra a queda de trabalhadores e projeção de materiais a partir do início dos serviços necessários à concretagem da primeira laje. O que a norma quer dizer com isso? Início dos serviços necessários à concretagem. Ou seja, você começou a preparar as formas da primeira laje. Lembra que quando a gente falou da forma, da armação de ferro, né? Então, começou a preparar isso tudo, naquele pavimento já é obrigatória a instalação da proteção contra a queda. Nesse exemplo que eu trouxe aí para vocês podem reparar que na primeira laje, aí em cima, não tem nenhum dispositivo de segurança, né? Esse canteiro, por outros motivos, além desse, esse canteiro foi embargado, evidentemente. Ok, gente? 18.13.5. A proteção contra quedas, quando constituída de anteparos rígidos, em sistema de guarda-corpo e rodapé. Por que a norma fala isso? Porque você pode colocar alvenaria, você pode colocar tijolo. Até a quinta fiada, né, até a quinta fila de tijolos, dá 1,10 m. Como a norma fala 1,20 m, né, o bom senso diz que está tudo bem. Né? Então, se a empresa preferir colocar alvenaria ao invés do sarrafo de madeira, né, e a tela, tudo bem. Aí, no caso da empresa optar por anteparos rígidos em sistema de guarda-corpo e rodapé, aí os seguintes requisitos têm que ser atendidos. Ser constituído com a altura de 1,20 m para o travessão superior e 70 cm para o travessão intermediário, contado a partir do piso. Rodapé com altura de 20 centímetros. Gente, não é a 20 centímetros do piso, é a altura dele é de 20 centímetros. Tá? É o rodapé para evitar queda de material por baixo da proteção, ok? E ter vãos entre as travessas preenchidos com tela. Um exemplo é isso aí. Né? Você vê aí um rodapé de 20 centímetros, o travessão intermediário a 70 centímetros do piso, o travessão superior a 1,20 m, tudo fechado com tela. Né? Um outro exemplo também é esse aí, é o mesmo canteiro. Curioso que esse canteiro, é por isso que eu falei no início desse nosso encontro, que a gente vê o resultado do nosso trabalho, que é muito gratificante, pelo menos para mim, isso é uma opinião muito pessoal minha, a gente vê o resultado do nosso trabalho, isso é bem bacana. Né? E como que esse canteiro era antes? Esse canteiro era assim, gente, não tinha nada. Né? A cobertura dele era assim. Né? Isso aí eu trouxe um presente para vocês, uma foto do nosso litoral. Quem não conhece Alagoas, principalmente Maceió, fica aí o convite. Né? Não tem nada... Quem puder vir, tem condições de vir à cidade, venham, que fica aí a dica. Né? A cidade tem um litoral maravilhoso. Né? Então, voltando ao foco, o canteiro era assim. Né? Ou seja, anteriormente ao embargo assim, e depois do embargo ficou assim. Né? O que é bem bacana. Né? E a gente termina aqui, gente, o nosso encontro. Na próxima videoaula eu consigo falar sobre as questões de proteção contra a queda e, como sempre, à disposição no Orkut, no Gmail, no Facebook e no Twitter. Meu obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço, gente. Obrigado. Tchau, tchau.